Vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 22. O texto que nós vamos ler me traz uma advertência que eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. O maior perigo para a nossa vida cristã, o maior perigo de estarmos andando com Deus é viver uma vida de engano. Esse é um grande perigo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse a leitura. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reinos das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está na mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é suficiente? Respondeu ele: Senhor, que nessa manhã, Deus, nossos corações, nossas mentes estejam abertas, ó Deus, a compreender a Tua palavra, compreender o Teu propósito, compreender a Tua vontade. Rogo-lhe nesta hora que Satanás não venha cegar o entendimento de nenhuma pessoa que está aqui para ouvir esta palavra, Senhor. Rogo-lhe também, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja a agir em nossas vidas, de tal maneira que possamos compreender e possamos colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos nesta manhã, ajuda-me, ó Deus, a anunciar somente o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Grande perigo da vida cristã é você achar que está dentro, mas você está do lado de fora. O grande perigo de andar com Deus e andar com Cristo Jesus é justamente esse engano. E nós estamos vendo aqui nesse texto 2 pessoas que estão completamente enganadas e viveram os 3 anos com Jesus. E andaram com Jesus os 3 anos. Vamos falar primeiro de Judas. Judas gozava de uma compreensão de Cristo Jesus, de uma afeição de Cristo Jesus, que Jesus colocou ele para cuidar das arrecadações. Isto mostra para nós que Judas era uma pessoa confiável aos olhos de Jesus. Ou você acha que Jesus iria colocar uma pessoa que ele não tivesse confiança? Ele tinha confiança em Judas. Esse Judas, ele viu a primeira, a segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, ele faz uma observação a Jesus: mestre, nós não temos recursos para alimentar essa multidão. Jesus responde a Judas então: Judas, veja o que as pessoas têm. Na segunda multiplicação, o Judas vem com uma criança e fala: mestre, tem aqui esse jovem com 5 pães e 2 peixes. Esse Judas foi tocado pela palavra de Jesus. Esse Judas, ele compreendeu também que esse Jesus, ele estava ali para ser um Messias. Entenda isso, um Messias. Mas não era o Messias que ele queria. E esse é o grande problema dos nossos corações e da vida cristã. Muitas vezes nós não queremos Jesus, nós queremos um Jesus para nos agradar, um Jesus para fazer a nossa vontade, um Jesus para responder os nossos anseios. Então Judas compreendeu nessa última semana, que nós vimos esse estudo nós estamos na última semana desde maio, né? É a última semana de Jesus. Todo domingo eu chego e falo, na última semana de Jesus. Mas é assim o estudo expositivo da palavra de Deus. Nessa última semana, o Judas compreendeu então que esse Jesus que ele estava seguindo, não era o Messias que ele queria. Porque esse Judas, ele fazia parte
de um grupo religioso. Esse grupo religioso, ele não era nem os fariseus, nem os saduceus, mas eles eram os zelotes. E os zelotes, eles eram meio que uma facção, tipo PCC hoje, sabe? Eles eram ligados a esse grupo, os zelotes. Então, eles queriam tudo pela força e pela violência. E então Judas compreendeu o seguinte: esse Jesus não vai fazer o que eu quero. Esse Jesus não vai destronar Herodes, não vai destronar César, e nós não vamos tomar Jerusalém para nós, à força. E então aqui diz o seguinte, que pelo fato do anseio do coração dele não ser correspondido por Jesus, ele abriu uma brecha no coração e Satanás invadiu a sua vida. Olha que coisa. Eu me lembro alguns anos atrás que fazia o meu curso, era seminarista ainda, estava em uma das igrejas que eu trabalhava lá em São Paulo, e eu me lembro, num domingo, após o culto, numa reunião, eu me lembro de se levantar um homem dentro de uma reunião que nós estávamos. Esse homem era um líder de destaque, ele era um dos membros fundadores da igreja. E aquele homem ficou endemoniado naquela reunião. Todos ficaram perplexos com aquilo. E a pergunta que se saiu no meio da igreja é: o crente pode ficar endemoniado, pastor? O crente que vive no engano pode sim ficar endemoniado. O crente que não tem uma verdadeira experiência com Cristo Jesus, um crente que não se deixa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vive com Deus, ele tem um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa religiosa, que não foi atingida pela graça de Deus, não porque ela limitou a graça de Deus, é porque ela não quer ser tocada por aquilo que Deus quer fazer na vida dela. E eu acho que esse é o grande problema dessa geração de evangélicos hoje em dia. Nós não temos crentes que foram verdadeiramente transformados por Deus. Crentes que realmente queiram ser nova criatura. Crentes que queiram ser realmente revestidos pelo Espírito Santo de Deus, crentes que queiram realmente ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, crentes que expressam em sua vida uma nova vida em Cristo Jesus. Existe de fato uma multidão de pessoas que não estão convertidas de fato a Cristo Jesus, estão convertidas a um Cristo que eles querem, a um evangelho que eles querem. O exemplo de Judas é registrado aqui em Lucas para nos mostrar de uma maneira bem categórica, bem clara, que isso é um grande perigo. É um perigo para o reino de Deus, pastor? Não. Jesus já disse que haveria o joio no meio do trigo. Haveria o joio no meio do trigo. Então, não adianta a gente querer tirar o joio, porque a gente vai poder, então, diminuir a safra. Porque, às vezes, a gente está cortando o joio e está cortando o trigo junto. Então, nós sempre vamos ter, entre o ambiente da igreja, entre o ambiente religioso, pessoas que são de Cristo e pessoas que não são de Cristo. Mas, mesmo assim, querido irmão e querida irmã, eu quero te dizer uma coisa: é melhor estar no meio da igreja do que fora da igreja. Ontem nós estávamos lá no Parque Vaca Brava e eu estava vendo e nós ficamos perplexos. Acho que todos que estavam ali ficaram perplexos. A gente começou a conversar e era menino beijando na boca de menino, menina beijando na boca de menina, menina se esfregando em praça pública nos meninos. E nós estamos falando de uma juventude. Começou ali um grupinho de 30 e no final devia já ter umas 150. Uma geração que está se inclinando cada vez mais para a perversidade. E tem crentes que ainda acham que precisam então ficar fora da igreja,
Não, querido irmão, agora mais do que nunca é a hora de nós militarmos dentro da igreja, é de nós estarmos inseridos dentro da igreja, é de nós trabalharmos pelo corpo de Cristo, é de nós trabalharmos pelo reino de Deus, é de nós trabalharmos para evangelizar essas pessoas. Pastor, como vai evangelizar essas pessoas? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando, se eu levantar aqui agora e começar a pregar para esses meninos, o que vai acontecer? Não sei. Não sei. Dá para você entender que a gente está vivendo um período de engano, e esse período de engano, em que muitos estão inseridos dentro do contexto religioso, mas estão muito distantes, equidistantes do caminho de Cristo Jesus, é um caminho que nós, como igreja, que queremos realmente, ansiamos a volta de Cristo, precisamos então compreender de fato o que é ser um cristão, o que é viver o reino de Deus. Querido irmão e querida irmã, se com Jesus já havia uma pessoa que estava tentando enganar os outros e enganar a si próprio, me diga hoje em dia. Me diga hoje em dia. Muito mais ainda. Mas vamos à segunda pessoa. Segunda pessoa, Pedro. Quem é o Pedro? Pedro andou sobre as águas. Não andou? Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado por Cristo Jesus. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Pedro teve uma experiência mística sobrenatural. E Pedro então diz aqui para Jesus: Jesus, eu estou pronto até para ir para a prisão e morrer por ti. E Jesus fala para ele: não, você... Não. Antes que o galo cante, você vai me trair. Querido irmão e querida irmã, como que está a sua vida cristã? Como que está o seu compromisso com Cristo Jesus? Você é uma pessoa que Deus goza até de confiança com você, como no caso de Judas, mas você ainda vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Sabe o que significa 30 moedas de prata? Uma semana de trabalho. Por uma semana de trabalho, ele vai entregar Jesus. O cara que viu Jesus fazendo o cego Bartimeu ver, o cara que viu o rapaz que estava lá no tanque de Betesda, sendo levantado e começando a andar, um cara que estava 28 anos ali, 38 anos no tanque de Betesda, 38 anos, antes de Jesus nascer, ele já estava ali, no tanque de Betesda. Pedro, você vai me trair, Pedro. Olha outro tipo de engano. Não, eu sou essa pessoa que sou fiel a Cristo, sou fiel a Deus. Meu irmão, será? Verdadeiramente você é? Será que quando você chega lá no meio dos seus familiares, você dá um testemunho verdadeiro que você é um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? Será que quando você está no meio da roda dos seus amigos, você realmente dá um verdadeiro testemunho de que você é de Cristo Jesus? No meio dos teus negócios, os teus negócios verdadeiramente são os negócios de um homem de Deus, de um homem de palavra? O grande perigo da vida cristã é nós caminharmos com Cristo, mas nós não nos entregarmos verdadeiramente, genuinamente a Cristo Jesus. É um grande perigo. Nós precisamos estar alertas sobre isso, atentos sobre isso, para que na nossa condição nós não fiquemos enganados. Porque na vida cristã, querido irmão, aprenda nessa noite em nome de Cristo Jesus, aprenda hoje que na vida cristã você tem que fazer uma entrega verdadeira e profunda. Verdadeira a Cristo Jesus. Se alguma coisa no seu coração é maior do que a Cristo, você não é de Jesus.
Entenda isso. Se o teu filho, se a tua família, se o teu trabalho, se o teu dinheiro, se as tuas posses, se os teus sonhos, se os teus desejos, se os teus anseios são maiores do que Cristo Jesus, você não é de Cristo Jesus. Você está se enganando. E você está no lugar certo. Porque a solução para as nossas vidas é Cristo Jesus. Amém? Fala comigo, a solução para a minha vida é Jesus Cristo. Fala com mais fé. A solução para a minha vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus, querido irmão e querida irmã. É Jesus que é a solução para a tua vida. Olha o que ele fala para Pedro. Verso 32. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Amém, irmão? Se eu e você fomos provados e vamos ser provados, Cristo Jesus orou para que a gente não se entregue nas nossas provações. Amém, irmãos? Levanta sua mão assim, diz assim: obrigado, Jesus. Porque Ele orou por você. Ele orou ali, quando Pedro estava dizendo que estava mentindo para Jesus. E Jesus disse para ele: eu orei por você, cara. Eu orei para você não cair. Eu orei para você não desfalecer. Então não desfalece não, irmão. Não se entrega não. Siga firme com Cristo Jesus. Fica firme com Ele. A solução para a tua vida está em Cristo Jesus. É Ele que tem a solução. E qual é a solução verdadeira? E aí entra o que Jesus está ensinando aqui na ceia. E aqui é algo que eu e você precisamos olhar para essa mesa e entendermos claramente o que estamos fazendo. O que Ele está dizendo, querido irmão? Primeira coisa interessante como essa ceia foi preparada. Você sabe que foi preparado a Páscoa. E na Páscoa tinha que ter um cordeiro para ser sacrificado. E o cordeiro era Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, então nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Como diz lá o autor de Hebreus, Hebreus capítulo 11, Ele é o nosso sacrifício. Hebreus capítulo 10, 9, 10 e 11. Ele é a nossa Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é o anúncio da libertação que veio de Deus para o povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel da mão do Egito. Deus libertou. O povo de Israel não precisou fazer uma insurreição política, o povo de Israel não precisou se revoltar contra o faraó, simplesmente Deus disse a eles: sacrifique o cordeiro, passe nos umbrais e celebrem a ceia com as suas famílias. E assim, então, naquela noite, eles foram livres do anjo da morte, porque o anjo da morte ceifou a vida dos primogênitos. E ali, quando ceifou a vida dos primogênitos, ceifou, inclusive, a vida do primogênito do faraó. E o filho do primogênito do faraó era um Deus. Então morreu Deus para os egípcios. Mas para aqueles que estão em Deus, não. Para aqueles que estão em Cristo, não. Nosso Deus não morre. Nosso Deus é eterno. E será e reina eternamente e soberanamente para todos sempre. Esse é o nosso Deus. E ali, então, o Egito se dobrou ao Deus de Moisés. E então ficou como um juramento perpétuo de que eles deveriam celebrar a Páscoa. Agora Jesus inaugura um novo episódio. E dentro desse novo episódio, ele mostra para os seus discípulos, então, que deveria celebrar isso com os seus discípulos, num local específico. E aqui, então, nós vemos essa preparação. E foi preparado de uma maneira milagrosa. Tinha alguém, eles não sabem quem, nenhum dos sinóticos nos diz quem foi essa pessoa, mas nos diz claramente que ocorreu a Páscoa em uma casa. Aí, semana passada, a gente estava lá em Brasília, e a senhora sabe que eu sou apaixonado por o quadro da Santa Ceia. Aí ela falou: olha aquele quadro da Santa Ceia, um Santa Ceia que tinha sido talhado no ferro, no cobre, eu não sei qual que era aquele material, mas de longe, muito bonito. Aí eu falei assim: olha que bonito, né, aquela Santa Ceia, um quadro enorme, né? Nem fui lá perguntar o preço, Paulão, porque o preço deve ser um negócio do outro mundo.
mas eu ainda vou ter, Deus vai me dar ainda. Aí, eu olhando aquele quadro, eu falei para ela, que interessante, Soraya. Assim como Da Vinci ilustra para nós o momento da comunhão de Cristo com seus discípulos, com seus apóstolos. E ele ilustra isso, mostrando que isso é um momento que foi extremamente singular para a vida humana. Eu fico triste que muitos crentes hoje não entendem que esse é um momento singular para a vida da igreja. Eu fico triste de perceber que muitos crentes não se preparam para este momento singular em Cristo Jesus. Nós deveríamos nos preparar para este memorial, entendendo que este é um memorial que nós estamos num momento extremamente profundo e verdadeiro da nossa fé. Quem morreu e se sacrificou, o nosso Cordeiro é Jesus Cristo, como declarou o apóstolo João 1,8, que diz assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. E nós, queridos irmãos, nós estamos correndo um grande risco da nossa vida ser uma vida extremamente distante dos propósitos de Deus e do querer de Deus, se nós não valorizamos sequer este momento, que é uma vez ao mês. E para mim, a ceia deveria ser celebrada em todas as nossas reuniões. Porque para mim esse é um momento extremamente significativo da nossa fé, que representa para nós a nossa substituição dos nossos pecados. Cristo levou sobre si as nossas culpas, o nosso pecado. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele fez isso num momento de substituição de nossas vidas. Com a sua morte, então, Ele nos deu o poder de sermos agora feitos filhos de Deus. Esse aqui é um momento que você precisa celebrar e entender. Eu fui adotado por Deus em Cristo Jesus. Os meus pecados me afastavam de Deus, mas Deus veio neste mundo e viveu entre nós e morreu a nossa morte, para que assim pudéssemos então nos dar então agora uma nova certidão de nascimento, que diz então que o nosso Pai é o nosso Pai celeste. Nós não valorizamos isso. Nós não entendemos o valor da substituição. Nós não entendemos o valor da adoção. Nós não entendemos o significado místico dos elementos. O pão, verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. É o meu corpo, é Cristo que sofreu as nossas dores. Próxima semana nós vamos ver o momento da prisão. No outro domingo nós vamos ver o martírio. Eu espero que ninguém falte nesses próximos domingos, porque são domingos muito significativos para a nossa fé cristã. É o meu corpo que vai ser moído. É o meu corpo que vai derramar o sangue. É o meu corpo que vai sofrer. Não é você. É o meu corpo que será servido como escárnio. É o meu corpo que vai ser moído e desprezado. Não é o seu. Você já sentiu alguma dor profunda? Uma vez eu tive uma cólica renal. Ô, Paulão, não desejo isso para ninguém. Eu estava ali na plataforma do Cruzeiro ali. Como é que chama aquele lugar lá? Esqueci o nome. No terminal do Cruzeiro. Eu ia subir o ônibus, Alexandre. Veio uma dor, que eu caí no chão. Eu não conseguia levantar. Eu não conseguia chorar. Eu não conseguia fazer nada. Todo mundo achou, olhou e tal. Ninguém vinha acudir, até que veio uma senhorinha.
mais fraquinha que eu, olhou para mim assim, você está bem, meu filho? Eu falei assim, quase que eu perguntei, o que você acha, né? Estou bem não, minha senhora. Daí ela chamou um guarda, o guarda veio, me tirou, eu caí no... Deus cuida da gente, irmãos. Eu caí entre a plataforma e o ônibus. O cara veio, me tirou, me colocou lá sentado. Aí veio uma outra pessoa, me deu uma água. Você já teve isso? Eu falei assim, nunca tive isso na minha vida. Primeiro eu estou tendo esse trem na minha vida. Nem sei o que é isso. Não sei que dor é essa, terrível. Aí, como sempre, uma mulher sempre tem um Buscopan, uma dipirona na bolsa. É impressionante, né? Marido, sempre que você sentir alguma dor, você pode perguntar para sua esposa, tem algum remédio assim? Estou mentindo, irmãs? Tem, né? Tinha alguém que tinha algum negócio desse lá e me deu, eu tomei, meia horinha, consegui melhorar, mas eu não conseguia levantar, eu perdi todas as forças. Porque essa é a dor correspondente à dor do parto. Pelas caras que a Soraya fez, eu acho que não, acho que a dor do parto é pior, porque ela não é uma dor no momento. Dependendo do caso, no caso da Soraya, foram 10 horas dessa dor. Eu falei, misericórdia. Isso deu para me sentir um pouquinho do que significa as dores que Cristo sofreu em seu próprio corpo, em favor de nós. Você já um dia sentou para entender as dores que Ele sofreu por você? Deixa eu falar para todos que são filhos aqui. Um dia você já sentou na sua vida e parou para pensar nas dores que a sua mãe sentiu por você? O Senhor Jesus, registrado lá em João, ele diz que no mundo tereis aflição, no mundo tereis dores, agonias, mas tende de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele morreu, Ele carregou sobre si as nossas culpas, Ele carregou sobre si as nossas dores, Ele carregou sobre si aquilo que eu e você merecíamos sofrer, e o que eu experimentei naquele dia, eu não quero experimentar mais na minha vida. E se você um dia sentiu uma dor assim, parecida ou semelhante, eu acho que você também não quer experimentar na sua vida. E Cristo fez isso por mim, por você, por qualquer um de nós. Um castigo por toda a humanidade. Mas não foi só o castigo. Verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Agora ele fala do seu sangue. E agora ele fala de aliança. E quando então nós tomamos a ceia, comemos do pão, tomamos o vinho, não se transforma em corpo de Cristo, como alguns grupos acreditam como na transubstanciação ou na consubstanciação. A ceia para nós não é isso. E também a ceia para nós é como Cristo está dizendo para ser um memorial, quer dizer assim, uma lembrança, mas mais do que uma lembrança. Porque lembrança é assim, você lembra do dia que você passou no vestibular, do dia que você recebeu o primeiro salário. Você lembra do dia que você recebeu o primeiro salário? Aí pega a mãe, vai levar para comer, né, gente? Ou você sai com os amigos, vai levar para comer. Eu espero que você tenha pego o primeiro salário e levado sua mãe para comer, seu pai para comer. Não tenha saído com seus amigos, desperdiçado seu dinheiro, porque tem muita gente que só desperdiça o recurso. Não curte os seus velhinhos, não cheira os seus velhinhos, não cuida deles, não beija eles. Cuida, querido. Cuida do seu papai, cuida da sua mamãe. Ama eles. Cuida de todo o teu coração, porque isso é precioso demais para a vida. Precioso demais. Mas aqui na ceia, Jesus então está dizendo para eles o seguinte, que eles precisam sempre se lembrar, façam isto em memória de mim. Não é uma mera lembrança, é um memorial. Um memorial é algo que você registra profundamente dentro da tua alma, registra profundamente dentro do teu coração.
E todas as vezes que nós paramos aqui para celebrar, nós estamos então revisitando este memorial, revisitando tudo aquilo e todas as emoções, todos os cheiros, todos os gostos que nós tivemos naquele dia e naquele momento. E para isso, nesse novo nascimento, deve ser o momento da nossa conversão em Cristo Jesus. Agora, que coisa interessante é que ele celebra a sua ceia com os seus discípulos. Sempre que eu vou fazer casamento, tem alguns casais que falam assim: pastor, celebra a ceia para nós? Eu falo, não. Eu falo categoricamente, não, eu não faço isso. A ceia é da igreja, amém, irmãos? A ceia é da igreja. Isso aqui é muito significativo, irmãos. Não é meio de graça para mim, isso aqui não é sacramento. Isso aqui não te torna nem mais santo, nem menos santo. O que vai te tornar mais santo é se de fato você entende o que você está fazendo. É isso que vai te tornar mais santo. Mas não são os elementos. É o memorial. É você entender que você sofreu uma substituição, você foi adotado para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aí eu me lembro da pandemia, o pessoal, pastor, celebra a ceia online. Gente, eu tive muita dificuldade com isso. E até hoje eu tenho, eu acho que eu pequei, entendeu? Eu acho que eu pequei, eu acho que eu levei os irmãos a pecar também. Porque Jesus não celebrou ceia online. Não, a gente não deve viver pela Bíblia? A gente não deve viver a Bíblia? A nossa regra de fé e de prática não deve ser a Bíblia? Então a gente tem que viver a Bíblia. A gente tem que fazer o que ela diz. E voltando lá no quadro da Santa Ceia, eu falei, senhora, é pena que é mentira, né? Aí ela assim, como assim, Carlos? Teve a Santa Ceia? Eu falei, teve, mas eles estavam sentados no chão, começa por aí. Ali eles estão sentados numa grande mesa, né? Uma grande mesa. Aí eu falei, eles estavam sentados no chão. Outra coisa, aquela vista lá, eles não estavam no campo, eles estavam no meio da cidade de Jerusalém. Então era para ter prédios ali do outro lado. Ela falou assim, mas mesmo assim você quer o quadro? Eu falei, eu quero, porque é representativo, mas é uma mentira, eu sei que é uma mentira. Não estou dizendo que você não deve ter, que você tem que jogar fora, não é isso. Mas estou dizendo que você precisa entender que esse memorial, a ceia que estamos celebrando, ela tem um sentido, um significado verdadeiro e profundo para a sua vida. Porque nesse sentido você entende que Cristo morreu no seu lugar e te fez uma nova criatura. Para você não mais viver no engano e não ser levado ao engano. Para você vencer a prova e não se entregar na prova, para você entender que você foi chamado para viver uma nova vida em Cristo Jesus, onde Ele é o teu único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Que essa mensagem possa levar a mim e a você a um profundo autoanálise. Você está se iludindo ou você está se renovando em Cristo Jesus nessa manhã? Que seja um momento de renovação na sua vida espiritual, na sua vida com Cristo. E se é uma renovação, significa que você está assinando de novo o tratado que você assinou logo na sua conversão. Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e viverei para Ele, e buscarei fazer a vontade dEle. Eu tenho mais 3 coisas para falar nesse texto. Eu só vou poder dizê-las, não vou poder explaná-las. Uma das coisas que a gente vê aqui, o verdadeiro sentido da conversão, não está registrado em Lucas, vai ser registrado lá em João. Que nesse momento, logo após a celebração da ceia, o que Jesus faz? Ele pega uma bacia de água, pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Novamente o Pedro, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Percebe? Percebe tanto que o nosso ímpeto, a nossa vida é ruim. O verdadeiro sentido, querido irmão, da conversão, se você quer saber qual é a prova dos 9, se você é ou não é de Cristo Jesus, é a sua disposição de servir o reino de Deus.
É a sua disposição de ajudar o próximo. É a sua disposição de querer fazer a vontade de Deus. O segundo sentido, lição que eu não posso explanar, infelizmente, vem lá em Mateus, quando Mateus fala que os discípulos entraram numa grande discussão aqui, e aqui então Lucas só menciona, eles discutiram entre si, mas a discussão é quem seria maior no reino de Deus. E eu me lembro sempre nisso, quando eu estou em algumas reuniões, e as pessoas falam, não, porque minha igreja tem tantos membros, porque minha igreja é assim, a minha igreja é assado, e minha igreja não sei o quê. E se você sai por aí falando que a sua igreja é alguma coisa, você não tem nada a ver com Cristo Jesus, irmão. Nada a ver. Porque a gente não está aqui para falar de igreja, a gente está aqui para falar de Jesus, amém, irmãos? Você está aqui para falar que Jesus é o teu Senhor, é o teu supremo Senhor, é com Ele que você vive. Ah, sou lá da igreja do pastor Carlos. Cara, não fala isso não, porque a igreja é de Jesus, amém? Fala que é de Jesus, que você tem comunhão com um cara que chama Carlos, pastor Carlos, é isso, só isso. Terceira questão, queridos irmãos, isso aqui indica uma nova postura, e a nova postura está lá em Marcos, que eles entenderam então, que Cristo iria morrer, e que iria ressuscitar. Lá em Marcos não vai ter o Getsemane, lá em Marcos vai direto para o capítulo 16, que ele vai falar assim então, que então Jesus disse para eles, vão por esse mundo, e anunciem o meu evangelho. Na nova criatura então, a verdadeira experiência com Cristo Jesus, significa que você é um filho de Deus, que serve o reino de Deus e que anuncia o reino de Deus. Isso é ser cristão, que enfrenta as suas tentações, que passa pelas suas provas, mas fica firme com Cristo Jesus, porque Ele intercedeu para que você não desfaleça, amém, irmãos? Ele intercedeu por mim e por você, para você não cair no meio do caminho. Você sabe o que mais me fez levantar da cama, quando eu tive minhas crises de depressão, minhas crises de pânico? Foi esse texto. É saber que Ele intercedeu por mim. É João 17. É saber que eu não oro só por eles, eu oro pelos que vão de vir. Cristo orou por nós. Ele clamou por nós. Ele deixou o memorial para que a gente se lembre disso. Que esse momento é um momento precioso com Cristo. É um momento precioso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que a nossa vida seja para Ele, que a nossa experiência seja com Ele, e que o caminhar da nossa vida seja, na verdade, que é Cristo Jesus. Amém?